Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou o texto diz amém. Capítulo 25 de Mateus, estaremos lendo a partir do versículo de número 1, que diz, capítulo 25, versículo 1 em diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar, todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagaram. Versículo 9. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Repita comigo e diga: e fechou-se a porta. Mais forte, diga: e fechou-se a porta. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em tua presença nos encontramos mais uma vez, com o nosso coração grato a ti, Senhor, para ouvir a tua boa palavra. Deus querido, nos ajuda, Senhor, a compreender a tua palavra, que nós possamos sair daqui, Senhor, edificados por ela. Mais uma vez, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Sente-se em nome de Jesus, glorificando ao Senhor. Queridos irmãos, Jesus tinha o costume de pregar e ensinar através das parábolas. No capítulo de número 25, o texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que Jesus, mais uma vez, está contando e ensinando uma parábola, a parábola das 10 virgens. Nesta parábola, Jesus ele faz uma comparação e diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, 5 insensatas e 5 prudentes, 5 loucas e 5 prudentes. Louvado seja o nome do Senhor. E baseado nesta palavra, queridos, neste texto, eu quero trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, baseado neste tema: quando a porta se fechar de verdade. Quando a porta se fechar de verdade. Repita comigo, diga: quando a porta se fechar de verdade. Aleluia. Porque às vezes nós só pregamos sobre porta aberta, milagre, né? Sobre milagres, porta aberta que Deus tem para nós. Mas a palavra do Senhor também fala-nos acerca desta
porta que foi fechada, quando a porta se fechar de verdade. Muito bem, queridos, quando nós analisamos a parábola das 10 virgens, nós vamos ver que Jesus ele vai fazer esta comparação, e o versículo de número 1, Jesus começa a dizer: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Perceba que Jesus ele está fazendo aqui uma comparação. Jesus está dizendo que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Aleluia. O versículo de número 2 nos diz: 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. A primeira coisa que eu quero destacar, queridos, é que se os irmãos analisarem o texto, todas tinham lâmpadas, sim ou não? Todas as 10 virgens, elas, ao saírem ao encontro do noivo, todas tinham lâmpadas, ou seja, a princípio, todas estavam preparadas, todas estavam esperando o noivo. O propósito era o mesmo, qual? Esperar o noivo. Então perceba que primeiro, todas tinham lâmpadas, mas nem todas tinham azeite de reserva. Aleluia. A primeira coisa que eu quero destacar, queridos, é que todas as 10 virgens, aparentemente, elas tinham aparência de cristãos, elas tinham aparência de que estavam esperando o noivo. Aleluia. Todas estavam no mesmo propósito, todas estavam aguardando o noivo. A diferença é que 5 delas tinham azeite de reserva. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então o primeiro ponto que eu quero destacar é que a aparência, ela não é tudo. A aparência, aleluia, ela parece ser boa. Perceba que todas as 10 virgens, elas tinham lâmpadas, todas tinham vestes, todas eram virgens, todas estavam aguardando o noivo, mas nem todas tinham azeite de reserva. Aleluia. Então perceba que a aparência, ela não nos leva a nada. Não. Eu lembro que quando Pedro, ele havia negado Jesus, no capítulo de número 26, versículo de número 73, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, ao negar Jesus, alguém chegou diante de Pedro e disse: você parece com um deles, porque o teu modo, o teu comportamento, o teu modo de falar te condena. Então perceba que Pedro, ele tinha aparência, porque ele andava com Jesus, ele caminhava com Jesus, porém, naquele momento, Pedro negou a Cristo. Então perceba, queridos irmãos, que a aparência, ela não é tudo, mas quem tem azeite de reserva, aleluia, vai se encontrar com o noivo. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando o poder. Aleluia. O grande problema da nossa geração, igreja, é que muitas vezes nós queremos caminhar, nós queremos ter crença, mas muitas vezes a nossa crença é uma crença de aparência. Aleluia. E esta palavra, queridos, é uma palavra que nós não pregamos ou não ministramos direcionando a uma pessoa apenas, não. Esta palavra é para, aleluia, o pastor, é para o dirigente, é para os obreiros, é para os jovens, é para as crianças. Esta palavra
é uma palavra de advertência, porque nós precisamos tomar cuidado a não caminhar apenas com aparência. Como que está as nossas lâmpadas? Como que estamos aguardando o noivo? Aleluia! Será que nós estamos aguardando o noivo com azeite de reserva nas nossas lamparinas? Ou será que estamos caminhando apenas com aparência? Perceba que 5 delas tinham azeite de reserva, porém 5 não tinham azeite de reserva. Ou seja, elas tinham o mesmo propósito, esperar o noivo. Todas eram virgens, todas tinham lamparinas, mas nem todas tinham azeite. Como que está a nossa vida com Cristo? Como que nós estamos aguardando o noivo? Aleluia! Será que nós estamos igual Pedro? Alguém chegou diante de Pedro e disse: Pedro, a tua fala te condena, o teu comportamento te condena. Porque muitas vezes, queridos, nós estamos caminhando na fé apenas com aparência. Nós colocamos um terno bonito, as mulheres colocam uma roupa bonita, a saia abaixo do joelho, mas como está a nossa vida com o noivo? Será que de fato nós temos aguardado o noivo com azeite de reserva? Ou será que nós estamos apenas como 5 delas que eram insensatas, que eram tolas, estavam com aparência, até tinham lâmpadas? Tem gente que na igreja que é assim, ele tem lâmpada, ele até faz o barulho, ele até fala em mistério, ele até congrega, tem a lâmpada, pega a Bíblia para vir para o culto, tem aparência, é do movimento, é do reteté. Quando falou em barulho, falou em mistério, ele está sapateando, está falando em línguas estranhas, tem lâmpada, mas será que tem azeite? Será que nós estamos aguardando o noivo, queridos? Aleluia, Cristo está preparando uma igreja, aleluia, não apenas de aparência, não apenas que vem para o culto, não apenas que ora, não apenas que está aqui carregando debaixo do braço uma Bíblia, mas Cristo está aguardando uma noiva, preparando uma noiva, aleluia, que tem vida de compromisso, que tem azeite de reserva, aleluia. Quem entende esta palavra, dê glória a Deus essa noite. Aleluia. O versículo de número 5 nos diz: demorou o noivo a chegar, todas elas caíram e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. Qual é o grito, irmão Moisés? Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Perceba, queridos, que o noivo tardou em chegar, o noivo demorou a chegar, mas quem tem azeite de reserva está preparado para guardar o noivo, aleluia. O noivo pode demorar, mas quem tem azeite de reserva está preparado, aleluia, para aguardar a chegada do noivo. Aleluia. O noivo, ele pode chegar de surpresa. Então, por isso, jovens, nós precisamos estar esperando o noivo com reserva. Aleluia. Nós precisamos ter reserva de oração. Nós precisamos ter reserva de comunhão com Deus. Nós precisamos ter reserva da palavra. Aleluia. Tu já percebeu que há dias que nós estamos tão atribulados que nós não conseguimos nem pegar a Bíblia para ler, porque nós estamos passando por uma tribulação tão grande. Mas quem tem reserva, quando a palavra está no coração, quando a palavra está na mente, quando a palavra está guardada em teu coração com reserva,
aleluia, tu vai repreender o mal e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Reserva de azeite. O noivo demorou a chegar, aleluia, e por conta disto, queridos, nós precisamos aguardar o noivo. Perceba que o clamor da meia-noite não é um momento de se preparar, não. O clamor da meia-noite é o momento de estar preparado. Eu vou repetir isto: o clamor da meia-noite não é um momento de se preparar, porque tem gente que diz assim: eu estou me preparando. Não. Crente lavado e comprado com o sangue de Jesus, que tem comunhão com Ele, que tem azeite de reserva, não está se preparando, está preparado. Porque nós ouvimos, estamos esperando o soar da última trombeta. Mas se Cristo voltar hoje para mim, que estou falando, irmão Moisés, se Cristo preparar tudo para daqui a pouco eu partir para a glória, como eu estou? Porque nós estamos tão enraizados neste mundo, que às vezes nós só pensamos: daqui a tantos anos Jesus vai voltar. Mas se Ele preparar para nós irmos daqui a pouco, se Ele preparar o caminho para nos levar antes do arrebatamento, como nós estamos aguardando o noivo, aleluia. E por conta disso, queridos, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar aguardando o noivo. A qualquer momento a trombeta vai tocar, aleluia. Esta é a nossa esperança. Mas a qualquer momento também nós podemos partir para a glória. Ao sair de um culto como esse, Deus nos guarde, porque eu não quero que ninguém vá ainda. Nem eu não quero ir ainda, né, irmão Valdenito? Quem que quer ir ainda? Não, ainda quero viver mais uns dias. Aleluia. Se eu perguntar aqui, irmão, ninguém quer ir ainda não. Tu ainda quer comer uma farinhazinha. Pronto, quem está solteiro ainda quer casar, sim ou não? Porque aqui é coisa boa também. Aleluia. Então perceba que ninguém quer ir ainda. Mas se daqui a pouco Jesus preparar o caminho e nos levar, nós precisamos estar preparados. Preparados. Eu vi o pastor Zéu, ele contando um testemunho de um pastor já idoso, pastor Gabriel. Ele chegou diante do pastor irmão Adenilton, ele disse: pastor Gabriel, o senhor está preparado para a viagem? E ele disse: pastor Zéu, eu estou preparado para a viagem. E o pastor Zéu disse que orou: Senhor, eu entrego em tuas mãos o teu filho, leve ele em paz e segurança. Ele disse que quando ele terminou de orar, o pastor deu o último suspiro e subiu para as mansões celestiais. Será que você está preparado? Será que eu estou preparado? Será que nós, igreja, estamos preparados? Porque nós já pensamos, você já imaginou que nós estamos tão preocupados com as coisas seculares deste mundo? É bom ir para a formatura, aleluia, pegar o diploma, tudo isto é bom. Vamos nos preparar para alcançarmos algo melhor no nosso futuro. Mas não esqueça, muito em breve, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, igreja, aleluia. Esta esperança não pode se apagar do coração da igreja. Esta esperança, irmão Adenilton, não pode sair dos nossos corações, igreja. Cristo vai voltar. Precisamos estar preparados, igreja. Precisamos aguardar a volta do noivo. Precisamos caminhar preparados. Aleluia. Então perceba que nem todas estavam preparadas, mas quem tinha azeite de reserva, aleluia, entrou na festa com o noivo. Versículo de número 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso
azeite. Olha o que elas pediram para as prudentes, as insensatas: dai-nos do vosso azeite. Irmão Moisés, o que representa o azeite? O azeite, queridos, representa a intimidade diária com o Espírito Santo. Na Bíblia, o azeite simboliza o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Elas tinham lâmpadas, mas não tinham azeite. As insensatas, elas tinham lâmpadas, mas não tinham o Espírito Santo. Elas não tinham reserva. Então perceba que o azeite representa a intimidade diária com o Espírito Santo. Aleluia. Sabe quem vai ouvir o soar da última trombeta? É aquele que tem intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. É aquele que caminha com o Espírito Santo todos os dias. É aquele que é direcionado pelo Espírito Santo todos os dias. É aquele que não toma decisões, aleluia, meramente pela sua própria vontade, mas é aquele que é guiado pelo Espírito Santo. É aquele que tem reserva de azeite. Então perceba que as loucas, as insensatas, elas tinham lâmpadas, mas não tinham azeites. E entenda que lâmpada sem azeite é ministério sem presença. Lâmpada sem azeite é cristianismo sem Cristo. Lâmpada sem azeite é ter vida sem comunhão. Lâmpada sem azeite é ter vida sem graça de Deus. Aleluia. Lâmpada sem azeite, queridos, é caminhar sem Cristo. Tem muita gente que tem lâmpada, mas não tem azeite, não tem intimidade, só tem aparência. Aleluia. Coloca a melhor roupa, é bonito, é bom, tudo isso é bom, mas nós precisamos ter mesmo intimidade com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você já percebeu que nós estamos tão preocupados com o estrelismo, estamos tão preocupados com o status, estamos tão preocupados com a posição, estamos tão preocupados com as coisas seculares, mas o que a igreja assembleiana precisa, o que eu e você precisamos, aleluia, não é apenas de uma lâmpada, nós precisamos mesmo é de azeite, é de comunhão. Aleluia. Não caminhe apenas simplesmente pela aparência, não, tenha azeite, tenha comunhão, tenha a presença de Deus na vida. Aleluia. É tão bom, queridos, quando nós olhamos para uma mulher de Deus, aqui tem várias. É tão bom quando nós olhamos para um obreiro, aqui tem vários. É tão bom quando olhamos para um jovem, aqui na igreja tem vários, aleluia, que tem comunhão com Deus, que tem azeite de reserva, que tem intimidade com o Espírito Santo. O noivo, aleluia, ele não está preparando apenas estrelas, mas ele quer crentes que tenham azeite. Aleluia. Se você puder, pergunte para esse crente, diga para ele aí: tem azeite? Tem azeite? Tem comunhão? Tem intimidade? Ou nós estamos só preocupados com a nossa aparência? Nós precisamos nos preocupar com isso. O que estão falando de mim é bom, mas como que está o nosso relacionamento com o noivo? Como que está a nossa comunhão com o Espírito Santo? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então perceba que nem todas tinham azeite de reserva. Aleluia. Nós precisamos, queridos, nos preparar, porque o noivo está aguardando uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, que está preparada, uma igreja que tem azeite, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem vida de relacionamento com Ele. Aleluia. As prudentes, porém, responderam: não,
Não seja o caso que nos falte a voz, a nós e a vós também. Ide antes e comprai o vosso azeite. Olhe para cá, as 5 loucas, insensatas, chegaram nas 5 prudentes e disseram: olha, o nosso azeite acabou, a nossa reserva acabou, dai-nos do vosso azeite. Aí as cinco prudentes disseram: não, pode faltar a nós e a vós também, vá e comprai o vosso azeite. Aleluia. Ou seja, azeite não tem como passar. Quando Jesus vier, não tem como agarrar na barra da saia da mamãe, não. Eu lembro que um dia a mamãe estava pregando para o meu irmão, o Alex, o segundo mais velho, mamãe pregando para ele, e ele disse assim: mamãe, não, quando Jesus voltar no arrebatamento, quando a senhora estiver subindo, eu pego na barra da sua saia e subo junto. Não tem isso. Não tem como compartilhar o azeite. Aleluia. Quer azeite, quer intimidade, quer relacionamento, busque. Aleluia. Busque o teu relacionamento com Ele. Não tem esse negócio de passar unção. Tem pregador que diz assim: passa unção. Tem isso não, irmão. Às vezes a gente se alegra aqui, aquele momento de adoração, mas tem esse negócio de passa unção. Pega um pouquinho da minha. Não tem isso não. Quer unção, quer intimidade, busca, renuncia, tem azeite de reserva. Não tem esse negócio não de, porque o irmão Edivan vai me passar a unção dele. Não, ele tem a comunhão dele com Deus, e eu preciso buscar a minha comunhão também. O grande problema da nossa geração é que nós estamos nos tornando dependentes da intimidade que a irmã Maria tem com Deus. Se a irmã Maria não orar, eu não recebo o meu milagre. Não, busca a tua intimidade, rapaz. Busca o teu relacionamento. Se o irmão Moisés não orar, o milagre não acontece lá em casa. Não, busca o teu azeite, tenha intimidade com ele. Aleluia. Um certo dia uma irmã mandou uma mensagem para mim, Adenilton, não foi aqui, lá em São Luís, e ela disse assim: irmão Moisés, eu falei com o irmão fulano de tal, para ele vir fazer uma oração aqui, mas eu disse para ele fazer uma oração forte. Olha o que ela disse: uma oração forte. Aí eu disse: meu Deus, olha a mentalidade da pessoa, dependendo, se tornando dependente da crença do outro, se tornando dependente da comunhão que o outro tem. Se o irmão não orar, se o profeta não revelar, algo não acontece. Não, quer intimidade, quer relacionamento, busca o teu azeite, tenha azeite de reserva. Aleluia. Perceba que as prudentes disseram: não tem como compartilhar não. Não tem essa não, meu filho. Olha para cá, jovens que estão aqui. Não tem essa não de, mamãe vai subir, eu vou segurar na barra da saia da mamãe, vou pegar na gravata do papai. Não tem isso não. Quer ir para o céu? Trabalha, meu filho, te esforça. Quer ir para o céu? Te esforça. Aleluia. Tenha azeite de reserva. Aleluia. Cristo está preparando uma igreja que tem reserva, uma igreja que está preparada, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que tem intimidade, e está aguardando a volta do noivo. Só quem está aguardando a volta do noivo, só quem está aguardando a volta do noivo, adore o nome dele essa noite. Aleluia. Não tem como compartilhar não. Passa unção. Tem não. Busca o teu. Quer ter intimidade? Busque a tua intimidade com Deus. Quer ter vida de oração? Busque em Deus. Aleluia. Pois o Senhor, queridos, Ele está preparando uma igreja que tem azeite de reserva. Aleluia. Entenda que o azeite não é comprado com dinheiro, não. O azeite é comprado com renúncia.
O azeite é comprado com oração. O azeite é conquistado com jejum. O azeite é buscado através da palavra. Aleluia. Deixa eu repetir isso para ver se alguém dá glória esta noite. O azeite não é comprado com dinheiro. O azeite, queridos, é comprado com renúncia, com oração, com palavra. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu não dependo do meu irmão para ter intimidade com ele. Não, se eu quero intimidade com o Espírito Santo, se de fato, igreja, nós estamos aguardando a volta do noivo, nós precisamos ter azeite, ter azeite, ter azeite, ter azeite. Aleluia. Só quem está preparado para aguardar o noivo, levante a mão esta noite e dê a maior glória da noite. Aleluia. Então as 5 prudentes deixaram bem claro: não tem como compartilhar. Pega a unção, não, vai buscar, vai comprar. Quer unção, quer azeite, jejua. Quer intimidade, deixa essa carnalidade e vai ler Bíblia. Quer intimidade com ele, relacionamento, deixa esse coração corrompido pelo pecado e vai buscar a presença do Altíssimo. Aleluia. Nós gostamos de admirar a fé do outro. Porque o irmão ali, ele tem uma intimidade. Já percebeu que ele é tão usado por Deus? Deus, ele quer te usar também. Deus, ele quer te capacitar também. Deus, ele quer te levantar também. Deus, ele quer te usar também. Louvado seja o nome do Senhor. Busque o teu azeite, tenha reserva. Houve um pastor ali em São Luís, ele gostava de pregar sobre oração, e ele dizia nas suas mensagens que a oração na vida do crente precisa ser oração no início, oração no meio e oração no fim. Oração no início, oração no meio e oração no fim. Ou seja, reserva de oração, reserva de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos caminhar para encerrar. Versículo 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. E fechou-se a porta. Nós estamos pregando baseado neste tema: quando a porta se fechar de verdade. Eu pergunto para a igreja: o que vai acontecer quando a porta se fechar de verdade? Quando a porta se fechar de verdade, queridos, não tem mais comunhão com ele. Quando a porta se fechar de verdade, não tem mais chance. Quando a porta se fechar de verdade, não tem como se preparar, porque tem muita gente que está apenas no se desse tempo, se eu pudesse buscar ele mais uma vez, se eu tivesse azeite de reserva, a porta não teria se fechado. Quando a porta se fechar de verdade, não tem mais comunhão com ele. Então busque enquanto a porta está aberta. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que o noivo chegou, e o noivo não vem preparar, não vem buscar, melhor dizendo, o noivo não vem buscar uma igreja que está se preparando, não. O noivo vem buscar uma igreja que está preparada. Está no texto. E tendo elas ido comprar azeite, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, elas não estavam se preparando, elas não saíram como as outras em busca de azeite, não, elas estavam preparadas. E eu pergunto para a igreja, como uma pergunta de autorreflexão para as nossas vidas: será que nós estamos preparados? Será que de fato estamos
preparados, porque o noivo vai chegar. O noivo vai voltar, aleluia, ainda que tarde, mas o noivo vem, e o noivo está buscando uma igreja que está preparada. Então perceba que a porta se fechou. Versículo 11, mais tarde, chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Não dá mais tempo. A porta já está fechada. Não tem mais como orar, porque a porta está fechada. Cuidado com a porta. Cuidado, queridos, porque às vezes nós estamos na igreja e queremos continuar uma vida de pecado lá no mundo. Cuidado com a porta, porque se a porta fechar, não tem mais jeito. Versículo de número 12 e 13 nós encerramos. Ele, porém, respondendo: em verdade vos digo, que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então perceba que aquelas 5 insensatas, aquelas 5 loucas, elas correram atrás do azeite, mas a porta já estava fechada, e Jesus disse: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Aleluia. Queridos, nós precisamos entrar nesta porta, nós precisamos acessar a porta, porque ainda a porta está aberta. A porta da comunhão está aberta, a porta da intimidade está aberta, a porta do relacionamento está aberta, a porta, aleluia, da graça ainda está aberta. Mas um dia a porta vai se fechar. A porta vai se fechar. Irmão Adenilton, me ajude aí em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino e nós vamos encerrar. Aleluia, aleluia. Queridos, Jesus está aguardando uma igreja que está preparada. Aleluia. Cuidado, porque muito em breve Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, aleluia. Eu não sei se essa esperança ainda arde em teu coração, mas Jesus vai voltar. Eu não sei se ainda queima esta esperança na tua alma, mas Jesus vai voltar. Aleluia. A esperança da igreja aqui em Mocal é de saber que mesmo passando pelas lutas, irmão Jeremias, é que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, é que mesmo passando pelas adversidades, há uma esperança, irmão Valdenilton, que queima em nosso coração. Jesus vai voltar. Oh, aleluia, aleluia. Eu estou pregando para você que chegou aqui passando por lutas, passando por tempestades, enfrentando o vale, mas tenha uma esperança em teu coração. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Aleluia. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era um povo de Deus. Toda a igreja. Aleluia! Onde está que não se vê? Oh, a igreja de pé em nome de Jesus. A igreja de pé, nós já vamos encerrar. Aleluia! Todos de pé, a igreja de pé em nome de Jesus. Aleluia! Isso. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do círculo de oração? Aleluia! E as crianças que cantavam, elas também foram
mora em Sião. Ele vai voltar, igreja. Ele vai voltar, igreja. Aleluia, a esperança continua em nosso coração. A esperança queima em nosso coração. Aquele povo foi embora para Sião. Onde está? Aleluia. Aleluia. Ora em Sião, onde está? Oh, Espírito de Deus, a presença dele está aqui, igreja. A presença dele está aqui, igreja. Quem é batizado com o Espírito Santo fala em mistério. Quem ainda tem a esperança da volta do noivo, adore a ele. Aleluia. Oh, barulhento, onde está? Essa é a nossa esperança. Vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora para Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados para a reconciliação, mas infelizmente não. Declare mais alto isso. Onde está aquele povo brasileiro? Onde está que não se perdeu Coloque as mãos em teu coração agora. Coloque as mãos em teu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em tua presença nos encontramos mais uma vez, com o nosso coração grato a ti, Senhor, pois a nossa esperança é que um dia o noivo vai voltar. Aleluia, meu Deus, que mesmo com as adversidades da vida, que mesmo passando pelo vale da sombra da morte, que mesmo passando pelas dores, que mesmo enfrentando as tempestades, que esta esperança, Senhor, não venha se apagar da igreja, que esta esperança não venha sair dos nossos corações, que esta esperança permaneça viva, 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 viva. Ora, a igreja adora, adora, adora. Só quem tem esperança da volta do noivo, só quem tem esperança da volta do noivo, por um minuto adore a ele, por um minuto adore o noivo, por um minuto adore o noivo, por um minuto adore o noivo, adore, adore. Meu Deus, prepara, Senhor, as nossas vidas, que de fato venhamos estar preparados. Nos ajuda a ter azeite de reserva. Nos ajuda a ter azeite de reserva. Tem misericórdia das nossas vidas, meu Deus. Tem misericórdia, meu Deus. Nos ajuda, nos ajuda. Ajuda a congregação Manaim, ajuda os obreiros, ajuda os jovens, ajuda as crianças, ajuda as mulheres. Nós queremos nos preparar, Jesus.
Nós queremos estar caminhando preparados, 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 preparados. Que esta esperança venha queimar, venha arder, venha estar viva em cada crente esta noite, em nome de Jesus. Sente-se adorando a Deus.